Olá a todos, bom dia. Na aula de hoje vamos tratar da sintonia dos controladores PD, ou proporcional derivativo. Assim como na aula anterior sobre PI, iremos novamente utilizar o método do lugar das raízes para realizar a sintonia dos parâmetros do controlador PD. O primeiro ponto importante antes de começar a falar sobre a sintonia é relembrar o objetivo principal de um controlador PD. A ação derivativa ela é muito importante para melhorar o desempenho em regime transiente. Então, se eu quero, por exemplo, melhorar o overshoot, que é a máxima ultrapassagem percentual, ou deixar o sistema mais rápido, como, por exemplo, reduzindo o tempo de assentamento. Então, para esses casos, a utilização de controlador proporcional derivativo ela é importante e muitas vezes necessária. Vamos lembrar qual a estrutura de um controlador do tipo PD. Ele é definido como sendo GC de S, o G do controlador, igual a KP mais KD vezes S, onde Kp é a constante de proporcionalidade e Kd é a constante derivativa. Se eu coloco Kd em evidência, nós temos S mais Kp sobre Kd. Com isso, nós vamos chegar numa estrutura que a gente vai utilizar, que será Gc de S igual a K, que multiplica S mais A, onde K é igual a Kd e A igual a Kp sobre Kd, para fazer a relação entre parâmetros originais do PID com o ganho K e o valor de A. Nós vamos substituir a definição de A para ZC, onde GC é o zero do controlador PD. Então, este zero é o zero do controlador PD que nós vamos adicionar no sistema. Então, basicamente, a estrutura de funcionamento de um proporcional derivativo é adicionar somente um zero e colocar o K para definir o ponto de operação do sistema. E a posição deste zero iremos definir através do método lugar das raízes. Então, para o PI, nós posicionávamos este zero próximo à origem. Agora, este valor do zero terá uma posição muito bem definida no plano complexo, de forma a atender às especificações dos polos desejados em malha fechada. E o ganho K, nós vamos fazer igual ao que fizemos para o PI, que é encontrar o seu valor que atenda ao ponto de operação do sistema. Definido o objetivo do controlador PD, precisamos agora desenvolver a metodologia para sintonizar os parâmetros K e o zero do controlador. Então, o primeiro passo vai ser definir os polos do sistema não compensado, ou seja, os polos do sistema sem o controlador. Lembrando que sempre iremos utilizar a aproximação de sistema de segunda ordem com polos dominantes mais próximos ao eixo imaginário. Neste caso, os polos do sistema não compensado irei definir como PNC1 e PNC2, ou seja, polo não compensado 1, 2 igual a sigma do sistema não compensado, sigma NC, mais ou menos J que multiplica ômega DNC, onde sigma NC é o sigma do sistema não compensado e ômega DNC é a frequência amortecida do sistema não compensado. Então a posição deles no plano complexo está mostrado aqui com a parte real sigma do sistema em malha aberta, o sistema sem o controlador, e a parte da frequência amortecida ômega D não compensado, parte imaginária do número complexo conjugado. Lembrando que sigma NC vai ser igual a psi ômega N do sistema não compensado, o fator de amortecimento e a frequência natural do sistema não compensado. Então, se traçarmos o lugar de raiz para o sistema não compensado, por exemplo, vou fazer aqui um de 3 polos de novo, com o lugar de raiz traçado, a gente consegue obter para o sistema não compensado o valor do ganho K para atender o ponto de operação do sistema. Eu vou definir esse valor como sendo KNC do sistema não compensado, para que o lugar de raiz passe neste ponto de operação nos polos NC1 e NC2 dominantes do sistema. Então, este foi o primeiro passo, saber em que ponto do LGR o sistema está. O próximo passo é definir os polos desejados em malha fechada do sistema compensado, ou seja, do sistema com controlador na malha. Esses polos desejados vêm da especificação requerida, uma alteração no amortecimento, ou uma redução no overshoot, ou uma bastante comum, uma redução no tempo de assentamento. Então, com essas especificações, nós podemos definir os polos desejados P índice D igual a sigma índice D mais ou menos J ômega D índice D. Esse D é de desejado. E aqui no caso nós temos 1 e 2, os polos complexos conjugados.
Então, σd é a parte real desejada e ômega d a frequência amortecida desejada. Então, o que nós queremos agora é que o lugar de raízes passe por esses dois pontos, por esses polos desejados. Diferentemente do PI, onde queríamos manter o lugar de raiz original, no controlador PD, nós queremos justamente alterá-lo para que ele possa passar nos novos polos dominantes que atendam às especificações do regime transitório. O passo seguinte consiste em determinar a localização do zero através da condição angular necessária para o lugar de raízes passar em P índice D. Então nós vamos calcular todos os ângulos do sistema não compensado considerando os novos polos. Aqui eu vou considerar só um deles porque o raciocínio é análogo para o polo conjugado. Então o que precisamos fazer é adicionar o zero do compensador, indicando aqui como ZC, e a contribuição angular dele vai ser θZC, e este vai ser a contribuição angular do controlador PD. Então, a soma de todos os ângulos deve ser um múltiplo ímpar de 180 graus. Lembrando que os zeros contribuem com o ângulo positivo, pois eles estão no numerador da função de transferência. Com o cálculo deste ângulo, a posição do zero será definida por uma simples relação trigonométrica. Tangente de θZC vai ser igual ao ômega D índice D sobre a distância que nós vamos chamar de A, que é a distância aqui do polo desejado até o zero do compensador. Então, logo, ZC vai ser igual a A mais essa distância marcada aqui, que é justamente a parte real do polo desejado, mais sigma D. Com isso, a gente consegue determinar a posição do zero do compensador. Lembrando que a função de transferência dele é GC de S igual a K, que multiplica S mais ZC. Então, o último passo é determinar a constante K do controlador PD, e a gente já sabe que o ganho K é determinado pelo ponto de operação no sistema, então ele vai ser o valor de K que faz com que o lugar de raiz passe neste ponto, que é o novo ponto de operação do sistema. Nós vamos chamar ele de K índice C, que é o ganho do controlador no ponto de operação. E com isso a gente finaliza a escolha dos parâmetros do controlador PD. Vamos agora fazer um exemplo numérico para projetar o controlador PD utilizando o método que foi apresentado. Neste exemplo, vamos projetar um controlador proporcional derivativo para o sistema G de S igual a K, S mais 6 sobre S mais 2, S mais 3, S mais 5, com o objetivo de reduzir em 2 vezes o tempo de resposta. Neste caso, esse sistema opera com amortecimento igual a 0,707. Então, nós vamos reduzir o tempo de assentamento em 2 vezes, visando manter a operação do sistema com fator de amortecimento em 0,707. A primeira coisa que nós vamos fazer é traçar o lugar de raiz do sistema não compensado para justamente localizar o ponto de operação em 0,707. Executando o comando rlocus da função de transferência que acabamos de ver, então aqui nós temos o lugar de raiz desse sistema. E com isso nós vamos procurar aqui o amortecimento igual a 0,707 no trecho mais próximo ao eixo imaginário. Como é um sistema de terceira ordem, o terceiro polo em malha fechada está aqui nessa região. Mas nós vamos nos concentrar nos polos dominantes mais próximos aqui ao eixo imaginário que dominam a resposta do sistema. Então vamos procurar aqui um damping igual a 0,707. Vou pegar só o polo com a parte imaginária positiva, nós temos o complexo conjugado na parte negativa imaginária. Então aqui nós podemos pegar o valor de K para este ponto de operação, que é 0,707. Além disso, em malha fechada, somente com este ganho K, ele vai produzir um par de polos menos 2,32 mais ou menos 2,32i J. Então nós pegamos agora a primeira informação importante, que são o ganho neste ponto de operação e os polos dominantes do sistema não compensado, que são estes dois aqui. Então nós vamos pegar a informação, K é igual a 4,6 e os polos não compensados, 1 e 2, polos dominantes do sistema não compensado, menos 2,32 mais ou menos 2,32J. Se nós traçarmos um step feedback desse sistema com realimentação unitária, a gente vai obter a seguinte resposta. Então aqui vemos a resposta ao degrau unitário do step feedback. Então o sistema responde com tempo de assentamento aqui em torno de 1,5 segundo, 1,7 segundo, para uma resposta aí de 98% do valor do degrau. Claro que ele tem aqui um erro em regime estacionário, mas estamos vendo aqui somente o transitório por enquanto.
Então o objetivo é reduzir pela metade essa resposta, para em torno de 0,75 segundos ou um pouco mais do que isso. Então o próximo passo é obter os polos em malha fechada do sistema compensado que atenda a essa redução do tempo de assentamento, mantendo o ponto de operação do sistema de 0,707 de fator de amortecimento. Então o segundo passo aqui consiste em calcular os polos em malha fechada do sistema compensado. Já sabemos que esse aqui são os pares de polos dominantes do sistema não compensado. Além disso, sabemos que o tempo de assentamento para o critério de 98% é igual a TS igual a 4 sobre a parte real dos polos. Então, se eu calcular aqui para o sistema não compensado, eu tenho que a parte real dos polos não compensados, que aqui eu vou ter TS não compensado 4 sobre 2,32, que é justamente esse valor aqui. Este cálculo vai resultar aqui no valor de 1,72, justamente o valor que acabamos de ver agora há pouco no gráfico. Se eu quiser reduzir por 2 o tempo de assentamento, logo temos que o TS para o sistema compensado tem que ser 1,72 dividido por 2, que vai ser igual a 0,86 segundos. Com isso, nós podemos calcular a nova parte real dos polos em malha fechada, ou seja, a parte real do sistema compensado igual a 4 sobre 0,86, que dará o valor aqui de 4,64. E que de fato é o dobro da parte real original. Se eu reduzo pela metade o tempo de assentamento, temos que nos afastar 2 vezes mais do eixo imaginário. Logo, basta multiplicar aqui a parte real pelo número que eu estou reduzindo aqui o tempo de resposta, no caso aqui 2. E qual será a parte imaginária nova? Sabemos que o ponto de operação deve ser 0,707 de amortecimento. O cosseno de θ é igual ao psi, que tem que ser igual a 0,707. Logo, o θ é o arco cosseno de 0,707, que vai ser igual a 45 graus. Então, se nós temos 4,64 de parte real e 45 graus aqui de ângulo, logo a parte imaginária, que vai ser o ômega damping aqui deste ponto, vai ser tangente de 45 graus vezes 4,64, que vai ser igual a 4,64, que a tangente de 45 é 1. Logo, os polos do sistema compensado, 1 e 2, são os polos complexos conjugados, vai ser menos 4,64 mais ou menos 4,64J. Então, é neste ponto que o novo lugar de raízes deve passar. E para isso nós vamos projetar o PD com a localização do zero do compensador para que o lugar de raízes passe aqui nestes polos dominantes em malha fechada do sistema compensado. O próximo passo é calcular a posição do zero do controlador PD. Para isso, precisamos satisfazer a condição angular do lugar de raízes. O que nós vamos fazer então é posicionar no LGR os 3 polos, menos 2, menos 3 e menos 5, o zero de G de S, que é menos 6, e o polo desejado em malha fechada do sistema compensado, que é 4,64 mais 4,64J. Eu não irei fazer a parte negativa do polo, pois vai ser a mesma coisa, o cálculo é o mesmo. Vamos então traçar os vetores partindo de cada um dos polos e do zero até o polo desejado. Cada um aqui vai ter a sua contribuição angular. θP1 para o polo 1, menos 2, θP2 para o polo 2, que é o menos 3, θP3, que é o polo menos 5, terceiro polo, e θZ1, θ do zero, menos 6 de G de S. Então sabemos que nas condições originais o lugar de raízes não passa aqui neste ponto sem a presença de um controlador PD. Então para ele passar neste ponto precisamos adicionar um zero do controlador, que nós chamamos aqui de Z de C, zero do controlador. E vamos chamar este ângulo entre o vetor e o ângulo real de θZC. Então o que vamos fazer agora é calcular a contribuição angular de cada um dos polos e dos zeros e fazer a soma. Isso tem que ser um múltiplo ímpar de 180 graus. Então vamos fazer para o primeiro polo, θP1. θP1 vai ser igual ao quê? A 180 graus menos este ângulo aqui, que vai ser o arco tangente de 4,64 vezes essa cateto aqui, que é 4,64 menos 2, que é a diferença entre a parte real aqui de 4,64 do polo de malha fechada até
o polo menos 2. Fazendo os cálculos, a gente chega que esse θP1 vai ser 119,63 graus. Vamos fazer a mesma coisa para θP2, que vai ser igual a 180 graus menos o arco tangente de 4,64. Agora eu tenho 4,64 menos 3, que é essa distância aqui entre a parte real do polo até o polo menos 3. Fazendo essa conta, a gente chega que θP2 vai ser 109,46 graus. Vamos agora calcular θP3, que vai ser igual ao arco tangente de 4,64 sobre essa distância aqui entre o polo e até menos 5. 5 menos 4,64, que é essa distância aqui. Então, não preciso subtrair de 180 graus, porque ele já está aqui no primeiro quadrante. Então, eu só pego a distância de 5 até 4,64. E este ângulo aqui, fazendo as contas, vai dar 85,56 graus. Agora, vamos calcular o θ do 0, 1, Z1, que vai ser igual ao arco tangente de 4,64 sobre essa distância aqui de 6 menos 4,64. Que é justamente essa distância aqui entre o zero até a parte real do polo em malha fechada do sistema compensado. Também eu não preciso subtrair 180 graus porque já estou no primeiro quadrante. Procedendo com essa conta, nós chegamos aqui ao ângulo θZ1 de 73,67 graus. Então agora nós precisamos fazer a condição angular para encontrar o ângulo θZC. Então, de acordo com o lugar de raiz, nós temos que θZC mais θZ1 menos θP1 menos θP2 menos θP3, isso aqui tem que ser um múltiplo ímpar de 180 graus. Vou botar aqui múltiplo ímpar. Então, os termos em zero contribuem com o ângulo positivo, porque estão no numerador, e os termos dos polos contribuem com ângulos negativos, porque estão no denominador. Então, a primeira tentativa a gente faz com 180 graus, depois vê em que quadrante está. Você vai ter que aumentar ou diminuir os ângulos aí, 2π ou menos 2π, em função deste resultado. Então, substituindo os valores aqui de θP1, θP2, θP3 e θZ1 e fazendo as devidas manipulações matemáticas, a gente chega a um valor de θZC igual a 420,98 graus. Então, a gente precisa reduzir isso aqui para o primeiro quadrante. Vamos tirar aqui 360 graus para ter o valor correto de θZC, descontando aí 2π. E com isso a gente chega que o ângulo do zero do compensador é 60,98 graus. Com isso agora nós podemos calcular a posição do zero, em que ponto zero se localiza no plano complexo, que vai ser 4,64, que é essa distância, mais essa distância de 4,64 até o zero. Se eu tenho um ângulo, eu consigo facilmente calcular essa distância. Então, o ZC vai ser igual a 4,64, obviamente aqui vai ser negativo, nós vamos acertar o sinal depois, mais esse trecho aqui, a tangente de 60,98 é 4,64 sobre o valor, então este cateto vai ser 4,64 sobre a tangente de 60,98 graus. Fazendo este cálculo, a gente chega aqui, o zero do controlador PD vai ser posicionado a 7,21. Obviamente aqui no plano complexo ele vai ser menos 7,21, o que se traduz em GC de S igual a K, que multiplica S mais 7,21. Então só falta agora a gente traçar o R locus desse sistema para encontrar o valor de K. Lembrando que se eu faço esse K aqui, este K aqui, ele perde a sua função. Eu só preciso de um parâmetro no lugar de raízes para definir o ponto no fator de amortecimento de 0,707. Então, vamos fazer o R locus de GC com G e encontrar o valor de K para finalizar aqui o projeto do controlador PD. Então, aqui temos o lugar de raízes para o sistema compensado, ou seja, o R locus de GC de S vezes G de S. Então, agora nós vamos procurar no lugar de raiz o amortecimento igual a 0,707 com os polos de menos 4,64 mais ou menos 4,64J. Então aqui encontramos o par de polos complexos conjugados, aqui menos 4,64 mais ou menos 4,64i, com o Xi igual a 0,707. E aqui encontramos o ganho K igual a 4,76, a gente vê que é o mesmo para os dois, né? Então basta só fazer para um dos polos que a gente vai obter o mesmo resultado,
e com isso a gente finaliza o projeto do controlador PD, que no final vai ser GC de S igual a 4,76, que multiplica S mais 7,21. Então agora resta plotar o step feedback, a resposta ao degrau unitário, como a realimentação unitária desta função de transferência, que é a planta, com a função de transferência do controlador PD, que é esta aqui. E vamos comparar o sistema compensado versus o sistema não compensado. Então, se executarmos o comando step feedback do controlador com a planta, nós temos aqui a resposta ao degrau unitário para os dois sistemas. Em azul, a resposta para o sistema não compensado e em vermelho para o sistema compensado, ou seja, com o controlador PD. Veja que o primeiro ponto interessante foi uma melhora do regime estacionário. Nós diminuímos o erro em regime estacionário com a nova curva. Essa é uma melhora que veio de bônus. Nós não especificamos nada para atender isso, mas pela estrutura final do sistema, foi um desempenho que teve uma melhora significativa em relação ao sistema não compensado. Em se tratando de PD, geralmente isso ocorre de fato, mas ele não vai zerar o erro em regime estacionário, somente com a adição de um termo integral para zerar esse erro. Então o que nós levantamos aqui foi a redução do tempo de assentamento, ou seja, queríamos deixar ele mais rápido, acelerar o sistema. O que de fato ocorreu? Antes estávamos aqui com um tempo de assentamento de 1,7 segundos aproximadamente. E agora ele responde bem mais rápido, na ordem de 0,8, 0,82 segundos, utilizando o critério de 98% da resposta final. Ainda permanece um certo overshoot em função do amortecimento que foi deixado para o ponto de operação em 0,707. Lembrando que o overshoot está diretamente ligado com o fator de amortecimento. Caso fosse necessário reduzir esse overshoot, teria que encontrar um outro par de polos de malha fechada no lugar de raízes que pudesse atender a uma outra especificação de amortecimento. Mas aqui também tinha um certo overshoot que a gente mantém em uma certa máxima ultrapassagem percentual remanescente do sistema não compensado. Então, com isso, a gente encerra o processo de sintonia do PD. O controlador está devidamente especificado para atender o requisito ao qual ele foi demandado. A abordagem para projeto e sintonia de controladores PD, utilizando o método do lugar das raízes, que foi o tema desta videoaula, está bem detalhada no capítulo 9 do livro Engenharia de Sistemas de Controle, do Norman Nice, páginas 363 a 369. Encerramos assim a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.